Boa noite. O ordenamento do território volta a estar na ordem do dia. Várias câmaras municipais já manifestaram intenção de rever o Plano Diretor Municipal, um documento que determina o modelo de desenvolvimento de cada concelho e estabelece as regras de ocupação, transformação e utilização do solo. A Câmara do Funchal anunciou recentemente a suspensão do Plano Diretor Municipal por 2 anos. Em Machico, a revisão do Plano Diretor deverá estar em discussão pública ainda este ano. O aumento da capacidade de construção tem sido muitas vezes contestado. Se por um lado é um sinal de desenvolvimento, por outro, há questões de natureza ambiental e paisagística que têm de ser salvaguardadas. A gestão territorial obedece a vários planos que vão desde o âmbito regional até ao municipal. No programa Interesse Público, vamos tentar perceber como é feita a gestão do território e que desafios se colocam para o futuro. Convidamos para este programa João Rodrigues, vereador com o pelouro do ordenamento do território na Câmara Municipal do Funchal, Hugo Marques, vereador do planeamento na Câmara Municipal de Machico, Susana Jesus, presidente da secção da Madeira da Ordem dos Arquitetos e ainda Ilírio Sousa, diretor regional de ordenamento do território. Agradeço a vossa presença para este programa e vamos começar exatamente também por esclarecer um pouco a opinião pública e quem nos acompanha. Como é que está organizado o sistema regional de gestão do território? Começava por si, Sr. Diretor Regional. Boa noite. O nosso sistema regional baseia-se num conjunto de planos e programas que, à imagem do que acontece a nível nacional, procuram disciplinar ou organizar a forma como nós gerimos este nosso território, que tem particularidades muito específicas. No nosso caso, nós temos um plano de nível superior que depende diretamente do nível nacional, do plano nacional. O nosso plano regional foi publicado recentemente, é o PROTRAM, Programa Regional de Ordenamento do Território, que dita as linhas gerais do que deve ser depois desenvolvido ou pormenorizado pelos restantes planos. Depois temos os programas de nível setorial que afinam essa estratégia pelos diferentes setores. Estamos a dar o exemplo da área da proteção civil, a área da energia, a área do ambiente. Todas estas áreas têm programas específicos que vão detalhar aquelas linhas gerais que o PROTRAM apresenta. Depois ainda temos, no nível regional, e que depende diretamente do Governo Regional, ainda temos os programas setoriais que procuram, maioritariamente, preservar os valores e os recursos naturais que nós temos. Depois, descendo um pouco de nível, estes programas não têm medidas que vinculam diretamente os cidadãos. Os programas que vinculam diretamente os cidadãos são os programas de cariz municipal. Os de maior proximidade, os planos de diretores municipais. Têm uma maior proximidade, são os PDMs, os planos de urbanização e os planos de pormenor, que em escalas diferentes, ou se quisermos, para ser mais fácil de perceber lá em casa, com níveis de proximidade cada vez maior, vão determinar como é que o território se organiza, o que é que podemos fazer em cada uma das parcelas desse território, até chegarmos ao nível mais fino do plano de pormenor, que define exatamente quais são as particularidades dos edifícios, das áreas públicas. Grosso modo, é esta a estrutura. Vamos de medidas mais gerais até às medidas mais específicas, onde o aspecto da fachada, a altura do edifício são definidas. No caso dos planos de diretores municipais, neste momento na região, temos quase todos os municípios com uma intenção de avançar com a revisão ou já em processo de revisão do PDM? Temos uma série de municípios com a intenção de revisão. Neste momento, que não tenham manifestado intenção de revisão por serem planos PDMs bastante recentes, temos Câmara de Lobos e São Vicente. Em processo de revisão, neste momento, temos Machico, Calheta, Ribeira Brava, que já iniciaram o processo de alteração do seu PDM também.
Temos a informação que Santa Cruz irá reiniciar o processo de alteração do seu PDM também a curto prazo, e temos mais alguns municípios que deverão rever o seu PDM, ainda não nos manifestaram essa intenção, ou pelo menos ainda não nos apontaram datas para esse início, mas por via das alterações legislativas que ocorreram nos últimos anos, terão também de o fazer. Antes de particularizarmos, era isso que eu ia perguntar, o que é que leva à revisão de um plano diretor municipal? Fundamentalmente uma legislação relativamente recente, que obriga a uma reclassificação do solo. Até há relativamente pouco tempo tínhamos solo urbano, solo rústico e solo urbanizável. Esse conceito do solo urbanizável, com a revisão da Lei de Bases, desapareceu, o que obriga a que o solo que era considerado urbanizável, ou seja, que tinha um potencial para ser urbanizado no futuro, deve ser transformado ou em solo urbano ou em solo rústico. Isto é um processo que é obrigatório. A nível nacional já foram feitos vários adiamentos do prazo, da data limite para que isto acontecesse. Neste momento, a nível nacional, essa data limite é no final do ano, foi uma alteração recente da data. Na região, esse limite seria julho de 2023, muito provavelmente é um prazo que também terá de ser prolongado, uma vez que os municípios estão neste momento a iniciar estes processos de revisão, mas havendo esta obrigatoriedade legal de transformar este solo urbanizável em solo urbano ou rústico, os municípios terão necessariamente de proceder a estas revisões. É óbvio que os municípios irão aproveitar para reequacionar a sua estratégia para o município e fazendo alguns ajustes que são necessários e que se impõem, uma vez que a transformação do território nos últimos anos, estamos a falar de alguns PDMs do início da década de 2000, nos últimos 20 anos, há transformações significativas em todos os municípios e requerem uma reequação do município a vários níveis e essa nova estratégia municipal será vertida nestas revisões ou alterações que vão ocorrer nos próximos tempos. Vamos agora conhecer um pouco o caso do Conselho do Funchal, que anunciou recentemente a suspensão por 2 anos. Engenheiro João Rodrigues, obrigado também por ter vindo. Vamos começar exatamente por perceber o que é que levou a Câmara Municipal a pedir à Direção Regional a suspensão. Não sei se já pediu ou não, mas prepara-se para o fazer. Boa noite, muito obrigado pelo convite e é com muito gosto que cá estou. Antes de mais nada, quero lhe dizer que o que levou a Câmara do Funchal a avançar para uma suspensão que ainda não está oficializada, já foi notícia, mas não foi oficializada, será brevemente enviado para a Secretaria Regional do Ordenamento do Território, quem tem a tutela do Ordenamento do Território, e terá com certeza depois que emitir o seu parecer e de toda a tramitação que está prevista no nosso sistema regional. O que levou, nomeadamente, a Câmara do Funchal a avançar para uma suspensão tem muito a ver com a aplicação que temos sentido ao longo deste ano e alguns meses do mandato. E que, na verdade, temos verificado que há situações que não correspondem nem vão de encontro às expectativas dos munícipes, de alguns munícipes, na maioria, e isso. E aí é que considero que é o momento certo para avançarmos para uma suspensão, até porque também nós, este ano, iremos entrar na revisão do próprio plano diretor, porque existem lacunas no plano diretor. Este plano diretor tem 4 anos, e já tem, de facto, uma classificação dos solos em solo rústico e solo urbano, como estávamos há pouco a dizer. Não é o caso de outros concelhos. Nomeadamente, o Conselho do Funchal já está num plano, hierarquicamente, já desenvolvido em termos de solo rústico e solo urbano. O que nós sentimos é que, para já, o ordenamento do território é dinâmico. O plano são 4 anos, foi em 2018, foi aprovado, tem 4 anos e dentro da dinâmica que se verifica no ordenamento do território, nomeadamente a nível do Funchal, consideramos que existem lá lacunas que têm que ser limadas e superadas porque não podemos continuar. Que é o que leva a esta suspensão? Nós, a suspensão, previamente a entrarmos na revisão, tem muito a ver com o quê? Tem a ver também com a dinâmica que temos sentido no Funchal em termos de determinadas perspectivas. Posso lhe dizer, vou diretamente ao assunto que tem sido recentemente falado, nomeadamente a Praia Formosa. É uma aposta do
da variação da presidência e da Câmara do Funchal, aquela zona, de facto, ser completamente transformada. Há imensos anos que está com uma imagem que não é a melhor imagem para a cidade do Funchal e com o potencial que tem ali. Nós tivemos um plano pormenor que foi desenvolvido e que foi aprovado em 2005. Durante alguns anos não houve um consenso, foi desenvolvido pelos privados, não foi a autarquia. E durante alguns anos tentou-se, de facto, implementar o que estava no plano, mas nunca se conseguia por várias vicissitudes dos proprietários, não é por aí que vamos dizer a coisa. Neste momento, estão feitas, há uma abertura de todas as partes, principalmente de 2 grandes proprietários. Para que se avance com um projeto para aquela zona. Exatamente. E o que é que acontece? O plano, a zona da Praia Formosa, 90%, posso assim dizer, são 2 proprietários, que eram onde existia a antiga Shell e o outro prédio ao lado, que também é de outra família. E há uma vontade de avançar. E nós não agora, podemos... a talho de foice, o que é que será construído ali? Posso já dizer, mas só para nós o importante, o que será construído, será de facto a habitação. Poderá haver uma parcela, não uma parcela, vai ser um lote, que será um hotel, tudo mais será habitação. Mas não posso deixar de referir que a expectativa da Câmara e que se irá concretizar quando for tudo contratualizado entre a autarquia e estes 2 privados, é devolver à cidade do Funchal, a todos nós, munícipes do Funchal e não só da própria região, ter ali uma área de lazer como deve ser e condigna. Tem sido feito um esforço, e mesmo no ano passado, em termos de quem vai ali à zona da Praia Formosa para usufruir da Praia Formosa, tentou-se e negociou-se no sentido de um dos proprietários ter ali um estacionamento que foi a vontade entre a Câmara e o proprietário, que depois explorou, não tivemos nada em termos de honorar, em termos económicos, a Câmara não teve que participar nada nisso. Foi mais a ligação entre nós, a autarquia, e o privado. Nós, neste momento, para aquela zona, irá existir uma zona de lazer que será cerca de 30 a 35 mil metros quadrados, que serão de usufruição pública, serão cedidos ao domínio público da autarquia e que servirá para ter parte de solário de apoio à Praia Formosa. Dentro do que está previsto da construção, há uma situação que nós não abrimos mão e que está todo já acertado nesse sentido, que é criar estacionamento rotativo. Não será estacionamento ao ar livre, poderá existir algum ao longo dos arruamentos, mas será criado pelo menos 600 lugares de estacionamento rotativo. São parques de estacionamento rotativos, como temos no Lido, quem chega, estaciona e isso. Está todo o desenvolvimento daquela zona, fora toda a zona verde, que vai existir, que estamos a falar de uma área quase 35 mil metros quadrados, é uma área significativa que será entregue ao domínio público da autarquia para a usufruição de todos nós. Para este caso, um plano pormenor não seria necessário? Neste caso em concreto, nós consideramos que não há necessidade de um plano pormenor e por uma razão muito simples. Quando este plano foi desenvolvido, foi aprovado em 2018, foi criado as regras para o Concelho do Funchal. E existem as regras para a Praia Formosa. Só que houve uma particularidade de quererem impor a necessidade de ser desenvolvido um plano pormenor. Não faz sentido nenhum estarmos agora a desenvolver um plano pormenor quando temos parcelas de terreno. Quando temos todas as regras definidas, e essas regras serão cumpridas, não será nem mais nem menos, são o que está previsto. As medidas preventivas que serão introduzidas serão sempre as medidas que estão previstas já no plano diretor. No concerno, ao desenvolver um plano de pormenor, não fazia sentido que são 2 proprietários. Será feito um contrato de urbanização entre os privados e a autarquia, será emitido um alvará de loteamento, serão criados lotes e nesses lotes serão criados edifícios. Edifícios que são na vertente habitacional, podendo existir um lote que poderá ser um hotel, que não lhe vou agora afirmar se sim. Estamos a falar de investimentos para que ordem de valor? Há ideia já? De umas centenas de milhões. Posso-lhe dizer. Vamos aguardar para breve novos desenvolvimentos. Em termos de fogos, posso-lhe dizer que estão previstos cerca de 600 fogos, só para aquela zona. Só para a zona da Praia Formosa, se for para falar do Concelho também, mas só para a zona do Concelho. E a razão desta suspensão não tem só a ver com o plano... Estamos a falar também aqui de verbas do PRR para a habitação ou não? Nesta zona não.
Não está previsto. Isso aí tem a ver com os privados pretendem para os... Mas há outras zonas que sim. Mas atenção, o que eu quero dizer que esta suspensão do plano pormenor não tem só a ver com a questão da Praia Formosa. Também a questão dos serviços do comércio. Também tem a ver com a questão de algumas alíneas de alguns artigos, eu estou a ser incisivo nisto, porque que restringe muito o desenvolvimento económico. Eu não posso ter, como existe, está previsto, várias cadeias. Posso dizer que é transversal a todas as cadeias do sector alimentar. Todas estão na mesma bitola. E o que é que acontece? Não poderem se instalar no Funchal, em determinadas zonas, por uma questão de aquela zona só posso construir 200 metros quadrados de construção. Aquela zona só posso construir, não é de construir, só posso implantar 200 metros quadrados de 200 metros quadrados. Na outra zona, 500 metros. Claro que estas superfícies não são para esta dimensão. E o que nós queremos é suspender essa linha, não é suspender os parâmetros urbanísticos em termos da capacidade construtiva. A capacidade construtiva mantém-se? A capacidade construtiva, nesta suspensão, não será alterada relativamente ao que está aprovado no Plano Diretor de 2018. Será mantida. No futuro, na revisão, no estudo, eu considero, já vou avançando um pouco, considero que há muitas zonas que já estão minimamente estabelecidas, que não há necessidade de alterar. Posso adiantar que há uma zona que considero, mas que será alvo de estudo e que deverá ser muito bem equacionado, que é mais a nossa zona, o lado nascente da cidade do Funchal. E se nós formos a ver, de facto, ali, em termos de desenvolvimento, não tem sido tão apetecível, quando até tem uma exposição solar ótima, e isto tem muito a ver também com determinadas capacidades construtivas, que não se coadunam com aquilo que as pessoas pretendem. E também temos de ir de encontro ao que as pessoas pretendem. Mas a suspensão, eu falei Praia Formosa, só a questão do plano pormenor, porque de facto é isso que nos está a restringir aquele desenvolvimento daquela zona que está a restringir bastante. Falei desta parte das superfícies do sector alimentar, que é conhecido, por isso não vou estar a nomear, são todas, não posso lhe dizer que são. É transversal a todas, por isso eu sinto um conforto, não é para dizerem nem apontarem que é para o A, B ou C. Está tudo em pé de igualdade. Mas depois temos outras situações que eu acho que não se compreende, e isso eu sinto no meu dia-a-dia. Quando eu lido com pessoas, em especial da periferia do concelho, e que têm um terreno, e que têm uma casa, e que até podem construir 200 metros quadrados, mas que só pode ter um fogo, eu não compreendo essa situação. Nós temos também a ver a nossa realidade, mesmo a realidade económica de cada agregado familiar. E querem fazer mais um piso, que a casa dos pais tem 100 metros quadrados ou 120 metros quadrados, mas querem construir um piso, querem ir à banca, não podem construir um segundo fogo, ou seja, tem que ficar um todo só como sendo um fogo, quando na realidade poderiam criar um segundo fogo num segundo andar ou isso. E é essas partes que nós vamos também tentar, e vamos fazer nesta suspensão, já retirar também essa norma que corresponde a uma linha, e estou a insistir porque já ouvi algumas coisas, não há artigos suspensos, são alíneas que serão retiradas para não ser um empecilho ao desenvolvimento que é pretendido em termos da cidade. E só para fechar esta parte, antes de passarmos à situação da Câmara de Machico, estamos a falar não de uma suspensão total, não, parcial. Não, uma suspensão parcial. Isto que estou aqui a falar é mesmo uma suspensão parcial. Tudo o que seja normas de regras de capacidades construtivas será na revisão do plano diretor. Isto está bem dito e claro que é para todos ficarmos a saber. O caso de Machico, desde 2009, em 2009 iniciou este processo. Estamos a falar de processos morosos. O que é que, no fundo, também atrasa toda a realização desta revisão do Plano Diretor Municipal, que deverá entrar em discussão pública este ano? Boa noite, Cesário. Cumprimentar os colegas aqui de painel e agradecer esta oportunidade que a RTP Madeira nos dá de realmente esclarecer aqui um assunto que é muito próximo das pessoas e que tem implicação direta na vida das pessoas. Exatamente por ser um assunto tão próximo das pessoas e tão influente naquilo que é o seu património, nomeadamente os seus imóveis, efetivamente o processo de revisão do PDM, em particular o de Machico, tem sido complexo e longo. Falamos de 14 anos e só agora é muito tempo. E só agora é que eu acho que estão realmente, finalmente, reunidas todas as condições que levarão a este bom porto.
Portanto, o atraso foi devido a uma mudança de legislação, várias mudanças de legislação, relacionadas quer com a Carta de Riscos, com as questões de proteção civil, quer depois com a classificação dos solos, atrasou aqui a todos um pouco o processo, desbloqueado pela DROT e pela Associação de Municípios, que foi a feitura de nova cartografia homologada, na qual se baseia o PDM, e é um fundamento primeiro, tem que estar garantida essa condição para nós podermos agora ter este trabalho. Acho que a complexidade do processo leva a que há que garantir mínimos para que nós possamos tomar decisões. E foi esses mínimos que foram sendo alcançados ao longo deste tempo todo que nos leva agora a estar numa situação ótima para poder decidir. Aqui quer o Ilírio, quer ali o engenheiro João já referiu aquilo que é o mais relevante da nova modo de olhar para a revisão do PDM. Basicamente é dividir tudo em duas classificações, ou a solo urbano ou a solo rústico, sendo que existe limitação no solo rústico, onde a regra é conter. Acaba-se um bocadinho a edificação dispersa e tenta-se criar aglomerados, mesmo nessa zona rústica, aglomerados rústicos ou rurais, que é nas zonas ótimas para agrupar as habitações. Ora, a delimitação destes espaços é fundamental e tem de ser feita muito cuidadosamente, tendo por base cartografia atualizada que nos permite ir aos limites físicos dos terrenos, saber bem onde vai ficar esta divisão, para estarmos também bem fundamentados nessa decisão. Basicamente tudo passa por uma caracterização em termos hierárquicos daquilo que é o território. Começando, e até essa visão é diferente hoje em dia do que era antigamente. Antigamente olhava-se ao urbano e olhava-se onde é que eu posso construir. Hoje em dia a lógica é um bocadinho diferente, na minha opinião. Começa-se pelo inverso. Retira-se do território onde não se pode construir. Sobretudo em zonas de risco. E também, não só de risco, fundamentalmente de risco, mas também naquilo que nós queremos proteger, naquilo que é a nossa identidade, naquilo que é a floresta natural. Portanto, esse é o primeiro objetivo. Nós, Machique, por acaso, em termos de Parque Natural da Madeira, temos 3 áreas que ocupam o nosso território, desde o Maciço Central, Floresta Loura e Silva e Ponta de São Lourenço. E nós começamos exatamente por essas zonas. Portanto, classificamos floresta natural, limitação máxima, protegida por uma faixa de floresta de proteção, exatamente isso. Criar uma transição suave entre aquilo que estamos a querer proteger para aquilo que vamos começar progressivamente a permitir construção. Depois aparece uma linha de floresta de produção, exatamente onde são inseridas algumas atividades, agricultura, pecuária, por exemplo, pastorícia poderá ser aí colocada, indústria, outros tipos de equipamentos, como seja um shopping, como seja um parque desportivo, um parque de diversões, nessa faixa. Depois entramos na tal zona mais rural, zona essa que permite os tais cápsulas de construção, vamos assim dizer, que são zonas ótimas para massificação dentro daqueles aglomerados rurais, onde é mais fácil para as autarquias e para as entidades públicas dotarem essas zonas de infraestruturas, quer seja saneamento, quer seja eletricidade, quer seja água potável, parecendo que não ainda há zonas da Madeira que não têm água potável. Portanto, isso facilita se o aglomerado habitacional for centralizado. Aquela questão da habitação dispersa deverá ser contida até por uma questão, quer de risco, quer de economia, custo-benefício daquilo que é infraestrutural. Antigamente a lógica, até os dias de hoje, foi levar estradas às casas. Atualmente é um bocadinho diferente. Um pouco ao contrário. Temos que fazer estradas para trazer as casas atrás. É exatamente o contrário. Portanto, os cuidados a ter que tornam este processo tão minucioso é este, é cuidado na delimitação das zonas. Ir, por exemplo, à base do cadastro, perceber os limites dos terrenos, não permitir que haja um terreno com 2, 3 classificações diferentes, porque depois em termos de análise urbanística é complicado o que é que se decide para aquele território, e basicamente é minimizar ao máximo aquilo que serão as exceções, porque é este zonamento que temos que criar as regras. Essas regras têm de ser claras para que não haja a seguir risco de interpretação do que pode ali existir ou não. Portanto, todo o processo tem que ser bem pensado dessa forma, para que seja claro, tudo é apontado, portanto, todo este mapeamento de zonas é depois
apoiado pelo regulamento, os tais artigos e cláusulas ou linhas desses artigos que vão exatamente ditar aquilo que é a lei para aquele território, no sentido do que é ali permitido construir ou atividades que sejam permitidas exercer. Do ponto de vista do município, é fácil, por vezes, perceber este tipo de conceitos, não construir em zonas de risco. As tempestades têm acontecido, as aluviões têm ajudado também a que se perceba que há zonas que não se deve viver. É um bom relembrar sempre, mas curiosamente, como já falámos, são situações que às vezes facilmente caem no esquecimento. As pessoas só percebem o perigo quando o sentem, quando vêm próximo de si. Mas é uma preocupação que nós que vamos tomar a decisão somos obrigados a ter. Aliás, é preciso agora também fazer uma coisa que é, existe agora, os municípios fizeram um plano de emergência e proteção civil e muitas das vezes esse plano está mais atualizado que o próprio PDM e na base de certas zonas que numa situação de emergência são relevadas, no PDM estão mal classificadas. A revisão do PDM vem tornar as coisas mais homogéneas nesse sentido. E realmente é uma preocupação que temos que ter e temos que, eu não vou dizer ensinar, mas temos que fazer crer às pessoas que é a forma correta de agir. Porque, tudo bem, as pessoas têm o seu imóvel, querem rentabilizá-lo, querem construir onde têm património, é uma tendência natural de aproveitar natural das pessoas. Mas, efetivamente, em muitos casos não pode ser. E não pode ser porquê? Porque pode haver um evento extremo que ponha em risco a habitação, o bem e as pessoas. E cabe às autarquias salvaguardar esta questão. Portanto, é de facto uma decisão que pode ser discutível. Obviamente, quem se vê reduzido de alguma forma vai se sentir prejudicado, mas a questão terá que ser ver sempre no bem maior, que é a proteção, que é a garantia da segurança. No sentido inverso, portanto, como esta questão é muito sensível entre o rústico e o urbano, o nosso trabalho em Machique é alongar um pouco as zonas urbanas. Portanto, vamos aumentar os perímetros urbanos e vamos dotá-los de regras que permitem fechar os zonamentos, neste sentido, fechar os espaços livres. Já vamos perceber daqui a pouco o que é que está previsto neste plano do Diretor Municipal. Susana Jesus é Presidente da Delegação Regional, da Secção Regional da Ordem dos Arquitetos. Como olha, que avaliação faz do ordenamento do território na região? Muito boa noite e muito obrigada em nome da Ordem dos Arquitetos por este convite. Acho que o programa chama-se Interesse Público e não pode haver melhor programa para podermos decidir e discutir, sobretudo, o interesse público que é o planeamento. Eu acho que não há territórios, não há cidades que se possam desenvolver sem um bom planeamento. Portanto, estamos a falar de planos e programas especiais, sectoriais, todos estes instrumentos que é importante compatibilizar. Mas fazem parte também, e é muito importante que os arquitetos estejam sempre chamados a fazerem parte das equipas. Cumprimento também os meus colegas de painel, que são pessoas a que eu admiro muito e que têm provas dadas nas áreas em questão e que as fazem com muito empenho. Tenho que dar os parabéns, porque, na verdade, nós temos muito pouco tempo, temos muito trabalho a fazer e de todo o trabalho que há por fazer, esta dinâmica, como falou aqui o engenheiro João Rodrigues, é necessária. E o tempo que antigamente se podia demorar para rever um plano ou trazer novos instrumentos de planeamento, já não é possível. Portanto, as alterações climáticas, as acessibilidades... São processos muito dinâmicos, acelerados também pelas alterações climáticas. Praticamente cada ano sai legislação nova e depois não é possível. Eu faço também aqui um grande elogio aos arquitetos que trabalham na administração pública. Esses arquitetos fazem cidades. Ao contrário do que se pensa que são os arquitetos que projetam e que podem fazer a cidade, não. São aqueles arquitetos que não só fazem parte e que muitas vezes dão o seu contributo para estes planos, estes programas, mas também fazem a análise, a fiscalização daquilo que pode ser construído. E isto é um processo tão dinâmico que exige formação adequada e exige trabalho em equipa. Muitas vezes
a nível o que é um instrumento básico. Muitas vezes o que é mais chamado à mesa, digamos assim, são os planos municipais. Portanto, os PDMs são aquilo que os arquitetos diariamente trabalham e às vezes têm alguma dificuldade em explicar tanto às entidades públicas como privadas, neste caso os promotores, que há regras que têm que ser cumpridas. O que é mais difícil de explicar? Alguns PDMs, é uma crítica que eu faço aqui, e felizmente também vão entrar em revisão e tenho a certeza que as pessoas que estão a trabalhar tiveram essa dificuldade, não podem ter regras tão subjetivas, têm que ter regras cada vez mais objetivas para aqueles arquitetos que estão a trabalhar para um determinado projeto e aqueles que estão a analisar esse determinado projeto não fiquem perdidos em regras subjetivas. Portanto, facilitava o trabalho de toda a gente. Muitas vezes. A língua portuguesa não é fácil, que sabemos, mas a verdade é que cada vez mais isto é uma necessidade. Objetividade para podermos ser conclusivos naquilo que estamos a fazer, que no fundo é desenhar a cidade, desenhar o território. É importantíssimo um território insular, ultraperiférico, que tenha regras muito claras, tanto de proteção. É interessantíssimo também o que o seu diretor do ordenamento do território também disse, cada vez mais há estas situações que surgem, ora, ninguém se lembrou, mas agora tem que haver proteção para isto. Aluviões, incêndios, etc. A própria família também, a parte humana. Portanto, a parte humana, a pandemia veio também pôr aqui uma equação geral sobre o que é a saúde, o que é o habitar. E isto tudo é sempre um processo muito dinâmico e é muito importante que chamar o cidadão, não só os arquitetos, não só os engenheiros, é importante chamar o cidadão para esta discussão, para que ele, quando haja uma discussão pública, não vá depois dizer mal que aquilo não aconteceu. As discussões públicas, as câmaras normalmente até estão muito abertas a ouvir os munícipes, as pessoas que participem, que vão lá, tirem as suas dúvidas. E muitas vezes quem está a planear também precisa de ouvir a outra parte. Aqui há alguns anos, deu-se muita importância ao arquiteto urbanista, entretanto perdeu-se no tempo. Acabou por haver uma ultrapassagem por causa de processos burocráticos e por causa de políticas e muitas vezes políticas que são apenas eleitoralistas e não são a pensar no território a tempo a longo prazo, ultrapassaram todos esses processos. Portanto, existem arquitetos que estão preparados para colaborar com estes planos, com estes programas e queria convidar. Eu sei que aqui os colegas de painel têm esta consideração e são sempre chamados arquitetos, mas não acontece com todos os municípios, não acontece com todas as entidades governamentais e deixo aqui este repto. Não se esqueçam dos arquitetos, eles são uma mais-valia para... Recentemente lançou também um repto às câmaras municipais, no sentido de apertarem a fiscalização. Sim, sim. Há, de facto, há aqui uma necessidade de haver um acompanhamento maior durante o processo de construção. Exatamente. Os arquitetos normalmente são chamados até uma fase que é uma fase de licenciamento e os próprios arquitetos que estão nas câmaras municipais, que depois também acompanham o processo, parece que para aí. Muitas vezes... porque as obras estão ou um bocadinho num sítio mais recôndito ou se calhar não são tão visitadas. Eu vou dizer uma coisa que para mim às vezes é uma questão cultural. Vou fazer mais aquele. Já agora o vizinho tem, eu quero também um telhado assim, quero mais uma janela assado e depois é muito chato já estar. Nunca ninguém manda desmanchar ou demolir. Mas infelizmente se calhar é preciso que algum município comece, eu acho que se houver pelo menos um ou dois que comece realmente a dizer não, é importante fazer o projeto de acordo com a legislação, é importante cumprir com o que está estipulado. Quando alguém tiver a coragem de mandar demolir e dizer ou pagar uma multa, fazer qualquer coisa deste género, vai haver, infelizmente, esse exemplo vai servir para que depois não aconteça, porque a verdade é que as eleições vão acontecendo a taco a taco e depois eu noto que a nível da arquitetura de repente cria-se uma legislação que agora todas as casas passam a ser legalizáveis porque deu jeito. Mas não é assim, porque não é justo, nem sequer estamos a defender em boa ordem de razão o habitáculo.
Não é? Quando se pode permitir legalizar só porque até o ano de X, um quarto, por exemplo, sem nenhuma janela, porque isto é possível, quando eu vejo estas situações, isto não deviam estar nem nas mãos dos arquitetos, nem nas mãos dos juristas, nem das mãos dos vereadores da Câmara ter estas situações. Isto não devia haver estas regras tão subjetivas, nem de facilidade, nem de facilidade de já agora, a partir de tal, fica tudo... Porque não é justo. Não é justo para o munícipe que chega e quer realmente fazer e precisa, economicamente, socialmente, nós temos que dar apoio a todas estas pessoas que, é como digo, o território não é elástico e a população está a crescer e é preciso, a nível da habitação, sobretudo, dar apoio aos mais jovens e dar instrumentos rápidos, porque se isto for assim tão complicado, os processos cada vez continuam a demorar mais e não pode ser. Portanto, algumas câmaras estão a agir com alguma celeridade, noutras não é possível esperar 3, 4, 5 anos para um projeto estar aprovado. O planeamento bem definido, as regras bem objetivas, facilita a vida de toda a gente. Acho que era não só para os Irília arquitetos. Sousa, é importante também partilhar desta opinião, que é preciso regras mais objetivas e também mais celeridade nos próprios processos. Temos aqui tópicos para, no mínimo, 3 horas de conversa. O que não vai ser possível o resto dos 30 minutos. Vou tentar ser sintético. Uma primeira questão que eu acho que também é importante desmistificar, porque muitas vezes, quando ouvimos falar em suspensões de PDMs ou revisões de PDMs, associa-se logo à construção, lá estão a mexer outra vez no PDM. A dinâmica, nós percebemos isto em qualquer setor da nossa sociedade. Cada vez mais as dinâmicas ganham um ritmo maior. A sociedade hoje vive de forma muito mais acelerada do que vivia há uns anos atrás. As dinâmicas territoriais acompanham esta dinâmica da sociedade, o que leva a que os instrumentos de gestão territorial, desde os PDMs aos outros planos todos e aos programas, tenham necessariamente de ser dinâmicos e de estarem, não digo sistematicamente, mas com muita frequência, a serem ajustados, corrigidos, revistos, suspensos, porque há uma infraestrutura de interesse municipal ou regional que é necessário implantar numa determinada área, sem que isso signifique que se deva desvirtuar a estratégia global de um determinado município ou de uma determinada região. Se estivermos a falar de modo mais amplo, devemos encarar esta dinâmica dos instrumentos com naturalidade e será frequente vermos revisões num período cada vez mais curto. Temos o exemplo da cidade do Funchal, que tem um PDM que é relativamente recente e irá iniciar essa revisão, sentiu necessidade e vai fazê-lo, bem como a maioria dos municípios poderão fazer por via da revisão, por via de uma alteração, por via de uma suspensão de uma área mais pequena, quando a intervenção se justifica nessa área. É natural e temos que encarar cada vez com mais naturalidade esta dinâmica dos instrumentos de gestão territorial. Um outro aspecto que gostava de referir também prende-se com os desafios de fazer ordenamento do território na região. Alguns deles foram a uma escala um pouco mais micro e que têm a ver com a prática diária dos profissionais que se confrontam com situações complexas. Nós temos que ver, e pegando um pouco no que dizia o vereador Hugo, nós temos um território que tem 65% de áreas com algum estatuto de proteção. Temos que excluir estas áreas desta equação quando pensamos em urbanizar. Mas, para além disso, temos que ver que temos cerca de 66% do nosso território que tem declives superiores a 25%. Muito dificilmente conseguimos construir como construímos noutras regiões. Existem muitas limitações à construção na ilha. Temos um relevo vigorosíssimo, temos bacias hidrográficas com imensas linhas de água, o que potencia o risco de incêndio pela componente florestal, potencia o risco de inundações, de derrocadas. Torna-se um território extremamente desafiante
para se fazer ordenamento do território. E é necessário perceber-se que há necessariamente de criar limitações em determinadas áreas porque temos de proteger os recursos naturais, porque temos de salvaguardar a segurança e temos que dar qualidade de vida às pessoas. Este desafio da qualidade de vida às pessoas passa muito pelas infraestruturas que disponibilizamos, por equacionar as infraestruturas que disponibilizamos, a rede viária que vamos colocar ao dispor para facilitar a mobilidade, que é extremamente desafiante na nossa terra se nós pensarmos que temos mais de 90% da população concentrada no eixo Machico-Calheta. Esses desafios já estão, de alguma forma, salvaguardados no novo PROTRAM? Foi uma das preocupações que tivemos. Nós no PROTRAM tivemos, fundamentalmente, baseamos as medidas ou as estratégias que apontamos no PROTRAM, baseiam-se em 5 sistemas fundamentais. O sistema socioeconómico, procurando um desenvolvimento económico, salvaguardar o desenvolvimento económico da região, que tem desafios próprios. Nós temos que responder ao desafio, por exemplo, da globalização. Isto implica infraestruturas, por exemplo, temos que ter uma cobertura da rede 5G na totalidade do nosso território, temos que ter boas acessibilidades digitais, a economia mundial está a fazer esta transição para o digital e é fundamental que a Madeira acompanhe esse desenvolvimento. Temos um outro sistema que é fundamental na análise que fizemos no PROTRAM, que é o Sistema de Proteção e Valorização Ambiental. Se nós temos 65% do território com algum estatuto de proteção, vamos pensar como é que o vamos manter, como é que o vamos salvaguardar e valorizar. O sistema de povoamento, temos assimetrias bastante significativas. Se nós pensarmos que temos a cidade do Funchal, que tem uma densidade populacional que ronda quase os 1.400 habitantes por quilómetro quadrado, enquanto que temos a Costa Norte, que pouco ultrapassa os 50 habitantes por quilómetro quadrado, isto implica respostas diferenciadas e o PROTRAM também encaminha para essas respostas diferenciadas. Falei um pouco também do sistema de infraestruturas e transportes que foi equacionado. Este sistema de infraestruturas e transportes deve favorecer, por um lado, esta componente digital de que eu falava, mas quando se fala em transportes não podemos esquecer o sistema rodoviário. Dizíamos aqui que temos um conjunto de estradas bastante vasto, mas é preciso garantir, nós vemos sistematicamente, ouvimos falar de acessibilidades, por exemplo, à zona oeste da ilha, que começam a ter dificuldades. Quem circula, por exemplo, no eixo Machico-Funchal sente diariamente essas necessidades. Mas não só, as próprias ligações na metrópole, ouvimos falar recentemente das novas ligações que se perspectivam. Que serão construídas no Funchal. Como dizia a arquiteta há pouco, é fundamental nós pensarmos a médio e longo prazo. E isso é um dos aspectos fundamentais da estratégia que deve ser desenvolvida pelo Governo Regional através dos programas. Os programas são programas a 10 anos, que visam dar-nos esta perspectiva de médio e de longo prazo e permitir preparar o nosso território, desde as áreas mais urbanizadas até às áreas menos urbanizadas ou aquelas áreas naturais, termos uma perspectiva de longo prazo que nos permita, por um lado, valorizar o que temos de melhor e o património natural que nós temos, gerir de forma sustentável as áreas que temos humanizadas e valorizar algumas áreas que, infelizmente, o nosso território, como qualquer outro, tem áreas que necessitam de ser requalificadas, melhoradas e valorizadas. No caso do Funchal, é necessário também uma resposta diferenciada. Há pouco o engenheiro falava no lado nascente da cidade. A construção em altura, aqui nestes casos, é inevitável. Vamos assumir aquela zona como uma zona de construção em altura também? Não.
Não, em princípio, não é essa a filosofia que pretendemos. Temos o projeto do Dubai para o Funchal, na zona da ajuda. Sim, mas temos que ver as características, que é do lado nascente do Concelho do Funchal e as características deste lado poente do Concelho. São completamente distintas. O que estava a querer transmitir é que neste momento o que se verifica para o lado nascente do Concelho do Funchal é o tipo de construção que é possível em grande área só permite a construção de moradia. E isso não sei se é o de maior interesse, porque há também ter alguns centros que sejam atrativos para as pessoas. Repare no lado nascente do Funchal, o que é que nós temos em termos de uma pessoa que quiser se deslocar para ir fazer as suas compras na área alimentar. O que é que nós temos? Ou sai do concelho para o lado nascente, ou vai para onde? Não temos ali superfícies e é nesse sentido que temos que dar alguma perspectiva de nova centralidade, mas não com a perspectiva das centralidades que nós temos aqui no lado poente, porque é completamente diferente a orografia, tudo isso, mas temos que dar alguma expectativa. E vai de encontro muito àquilo que eu sinto na população em si. Porque eu vou-lhe dizer, esta questão do ordenamento do território é importante, as regras e tudo isso, mas também é importante ouvirmos as pessoas. E vai haver momentos próprios que eu acho que as pessoas devem participar. Há boa participação das pessoas neste tipo de eu neste mandato não tenho experiência, mas nos anteriores, mas nos com outros certeza. Não, eu acho que as pessoas não estavam... Eu acho que hoje em dia as pessoas já se sentem muito mais pelas vicissitudes que tivemos ao longo dos anos, de situações que não foram nada agradáveis, até pelo contrário, e eu considero que as pessoas já sentem muito mais isso. Mas a participação, eu recordo-me de fazermos vários planos, nós fizemos entre 2005 e 2013 na Câmara do Funchal, fizemos vários planos de pormenor, fizemos vários planos de urbanização, na totalidade foram 12, e o que é que acontecia? A participação das pessoas, por muito que chamássemos pelos meios de comunicação, fossem pelos jornais, fossem pela própria rádio ou pela própria televisão, que houve entrevistas e tudo isso na altura, as pessoas não se empenham. Só quando sentem que querem fazer alguma coisa é que dizem, mas isto não pode ser, nem sei o quê. E é isso que eu acho que as pessoas devem participar. Mas também considero que há zonas que têm que ser muito bem analisadas e ponderadas dentro daquilo que é pretendido para o desenvolvimento sustentável da própria cidade. E daí, eu quando disse o repto no lado nascente do Funchal, tem muito a ver com isso, é uma centralidade que nós consideramos que deve existir mais naquela zona. E o que é que pode ser criado mais naquela zona? Aquela zona, para já, eu posso lhe dizer que, falando concretamente da zona de São Gonçalo e toda aquela parte ali, em termos de centralidade e mesmo de alguns serviços que deviam existir ali. E na área de comércio, também considero que devia existir algum comércio para o lado nascente do concelho. Já do outro lado do concelho, na zona zona hoteleira. Sabe, neste lado do concelho eu não acho que seja assim tão premente, porque não se esqueça que nós temos um plano Mas há margem para se construir muito mais naquela zona. Nós temos um instrumento, que é o plano de urbanização do Amparo. O plano de urbanização do Amparo tem quase toda esta zona dos hotéis e toda essa parte. E tem as regras próprias. E acho que esse plano até tem sido é um plano que começou a ser desenvolvido em 2000, que teve força de lei a partir de 2008, que continua. Neste momento estamos no procedimento de alteração do plano e tem as regras já muito bem estudadas, mesmo em termos das próprias infraestruturas, para aquela vivência que estava prevista para a zona do Amparo, as próprias infraestruturas, sejam viárias, foram todas equacionadas. Não temo que possa haver ali um impacto negativo também ao nível paisagístico? Não. Só porque eu considero que ele foi muito bem estudado à data. Estamos a fazer uma alteração por questões de pormenor, tipo a suspensão que vamos fazer agora do plano diretor, mas é mais questões de pequenas afinações. Aquele plano, quando foi estudado, e continua a estar muito atual. E em termos de áreas da capacidade construtiva que estava prevista e as capacidades de áreas que estavam previstas para zonas verdes, zonas de equipamentos, eu acho que é um plano que está muito ponderado.
não faltam zonas verdes, mais zonas verdes na cidade para haver aquele equilíbrio. Estou a falar da sustentável. da zona oeste, esta zona da zona do Amparo ajuda tudo isso. Há outras zonas que eu considero que devemos ter muito mais cuidado, daí ter que ser muito estudado em pormenor. Nós vamos lançar este ano, vamos avançar com 3 planos de pormenor, mais no centro do Funchal, e tem muito a ver também com a questão da vivência e de espaços para serem devolvidos a todos nós. E esses planos vão avançar mesmo este ano. E em que áreas no Funchal, no centro da cidade? Olha, posso lhe dizer uma zona que eu acho que está péssima. É ali ao pé do Liceu, aquele quarteirão do Ornelas. É um quarteirão que já estudamos há imensos anos, depois não sei as razões que ficou um pouco na gaveta, mas nós vamos avançar para recuperar. Porque neste momento, aquele quarteirão não interessa a ninguém, nem para a vivência de todos nós, nem para os próprios proprietários daquela zona. Aquele quarteirão, eu não sei se estou a fazer-me entender qual é o quarteirão do Ornelas, ao pé da Escola Secundária Chamonix. Porque também não é atrativo, ele não é atrativo. Eu, proprietário de algum prédio dali, que não sou, mas imaginemos que fosse, as regras que eu tenho neste momento não são nada atrativas, as regras que eu tenho no plano diretor não são nada atrativas para eu investir. Ou seja, eu vou investir quase para perder, e ninguém faz isso. E nós vamos estudar ao pormenor, exatamente por espaços verdes, alguns espaços para equipamento, vai ser estudado ao pormenor. Aliás, já está bastante avançado em termos de estudo. Em relação às zonas altas do Funchal, recentemente ouvíamos também o líder da oposição do PS Madeira a dizer que a Câmara devia dar mais aposta na questão da habitação para jovens. Estão a ser pensados projetos nesta área, nas zonas mais periféricas da cidade? Não, eu não sou apologista que são das zonas mais periféricas. A Câmara do Funchal, neste momento, está em tramitação de aquisição de 3 prédios que é para a habitação. E é no centro do Funchal, e vai ser muito na vertente para jovens. Está a iniciar a aquisição de mais outros 2 prédios, também sempre nessa vertente para os jovens. E há outros mecanismos, porque nós todos falamos que a construção está cara, e digo-lhe abertamente, mas no passado havia as cooperativas. E acho que as cooperativas foi um bom exemplo. Houve várias cooperativas que construíram. As pessoas, mês a mês, iam já dando algum valor para uma aquisição do e adquiriam por aí, pela via das cooperativas. E há muito boas cooperativas a nível do Funchal. Eu estou-me a lembrar quem soube o caminho do Pilhar, toda aquela zona ali, em especial no lado esquerdo, é uma cooperativa. Houve outras cooperativas, mesmo quem soube a Rua do Tupita, acima dos Barreiros, do estádio dos Barreiros, que também são várias cooperativas com muito boa qualidade. E eu acho que devemos enverdar novamente por essa questão que se caiu um pouco em desuso, que estamos voltando a ver. Eu posso lhe dizer que já temos aprovado, e recentemente, e já há algum tempo também, edifícios de habitação coletiva no sentido de cooperativas, que para uma aquisição será sempre um valor, com certeza, mas não tão elevado. O que eu acho é que neste plano diretor há uma lacuna que nós no outro não tínhamos, que era, no caso, e tenho esta opinião, pode haver pessoas que diverjam, mas eu tenho esta opinião, no caso das cooperativas, que acho que é um bom exemplo, deverá ser feita uma majoração da capacidade construtiva. Isto o que é que vai fazer, o que é que eu quero dizer com isto? É que eu vou poder construir mais alguma coisa e o valor do prédio em si, se for para essa vertente, vai fazer com que, tive mais construção, possa diluir o valor daquele prédio e da construção para valores menores do que aqueles que são praticados se não tivessem a majoração. E acho que funcionou muito bem. Temos muito bons exemplos no Conselho do Funchal destas situações que acho que deveríamos também equacionar. E nesta revisão do plano diretor, uma das questões que eu penso será, e é interessante, que o nosso plano diretor de 97 tinha esta regra e que foi, de facto, o que funcionou muitíssimo bem. No caso do Machico, quando é que teremos um novo plano diretor e quais as principais alterações que serão feitas neste processo que vai entrar em discussão pública? Em breve. Será em breve? Em breve, pronto, creio que até ao verão será lançada a discussão pública e a ideia é termos este ano o processo concluído. As alterações prendem-se também um pouco daquilo que é a necessidade. Não é um pouco, é mesmo todo. É dar resposta à necessidade. A necessidade é mais habitação.
não é só de Machica, é da região, mas em Machica é um caso muito particular, que não há casas novas no mercado, não há. E as que há, muitas das vezes, são rapidamente canalizadas para um alojamento local e não para habitação permanente. Portanto, aquilo que nós gostaríamos de responder muito afirmativamente seria potenciar a construção para a habitação. E, obviamente, respeitando todas as regras, enquadrando essas habitações nos núcleos urbanos. Nós, felizmente, ainda temos malha urbana suficiente para admitir muita mais construção e, eventualmente, tornar mais aliciante aos promotores, um pouco o que o engenheiro João Rodrigues falava. O plano tem que possibilitar que os investimentos sejam rentáveis. Se forem rentáveis, vai haver interesse na construção. Se não forem, obviamente, ninguém investe para perder dinheiro. E é uma necessidade a habitação. Há que dotar Machico de capacidade de crescer em altura, sobretudo na zona central da cidade, que é uma lacuna do atual PDM, nem corresponde à realidade do que já lá existe, e temos que mudar essa regra para, de facto, potenciar que ali surjam novos edifícios, preferencialmente de habitação coletiva. É aquela que sentimos que é a maior lacuna que temos. Obviamente que o que faz mexer a economia local são os hotéis, mas nós já temos até com o atual PTM, temos alguns projetos aprovados, mas que tardam por manifestação menos interessada dos promotores em avançar já com a obra. E eu espero que também este ano... Mas tem sido aliciante desse ponto de vista? Eu acho que com a dinâmica que o turismo tem ao ano de hoje... Apesar de ficar ali quase à beira do aeroporto. É verdade, e com a dinâmica que temos, por exemplo, Machico tem uma particularidade que é muito sugênero. Eu acho que deverá ser, se não o único, dos únicos concelhos do país que temos mais camas em alojamento local do que em hotéis. Portanto, realmente aqui eu não consigo, sinceramente, não consigo entender porque é que não surgiram, de facto, os hotéis. Pelo menos aqueles que já temos aprovados. Mas o foco do PDM terá que ser dar resposta àquilo que é a maior necessidade das pessoas. A maior necessidade das pessoas, e não estou a falar só dos jovens, estou a falar de qualquer pessoa que queira adquirir casa em Machico, é uma dificuldade. De tal forma que nos últimos anos tem sentido um acréscimo da construção de habitação própria. As pessoas estão a construir nos terrenos que eram dos pais, que eram de família, porque realmente no mercado não encontram alternativas e as que existem estão a preços de facto proibitivos. Portanto, o que nós queremos dar resposta maioritariamente é isto, é encerrar o núcleo urbano, tornar de facto uma cidade sem espaços vazios. Quando eu digo sem espaços vazios, não é só tudo ocupado por construção, obviamente tem que haver aqui uma proporção do que é os espaços verdes, do que é o espaço público e, efetivamente, o que é a construção. Tem que haver esse equilíbrio e o PDM também certamente irá garantir que isso aconteça. Mas tem que haver aqui uma alavanca potenciadora de novo investimento em Machico na questão da habitação. Porque há uma regra que nós não podemos fugir. O custo de construção no Funchal é o mesmo do que o custo de construção em Machico. Um promotor, se tem a oportunidade de investir no Funchal ou em Machico, investe no Funchal. A rentabilidade que ele tira do seu imóvel é 3 ou 4 vezes superior. Portanto, nós temos que compensar de alguma forma. Ou temos que tornar de alguma forma mais aliciante alguém investir em Machico. O que nós queremos é que, de facto, este PDM seja uma porta aberta para esse investimento. Espaço nós temos, qualidade nós temos, infraestruturas temos bons acessos, temos boas escolas, temos um bom centro de saúde, acho que temos condições naturais, paisagísticas para se viver bem em Machico. Falta esta alavanca para impulsionar que surjam lá empreendimentos, novos investimentos. Em relação, já aqui falamos várias vezes e temos falado, tem sido recorrente falar muito da transição digital. Daria uma ajuda importante também a esta parte de componente de digitalização em todos estes processos, tornaria tudo muito mais célere. O que é que, do seu ponto de vista, é preciso fazer a este nível? Muito Ainda se trabalha muito com papel.
Sim, esta questão é demasiado importante para não ser falada e obrigada por mencioná-la. É importante a transição digital, tanto a nível do grande planeamento como da simples submissão de processos. Algumas câmaras do país já estão a fazê-lo, mas isto não deveria ser uma coisa feita de câmara a câmara, portanto, de cada município por si. E nós temos aqui uma oportunidade na região de todos os municípios poderem se unir e partilharem da mesma plataforma digital. Só assim faz sentido para que submeter um projeto em Machico, no Funchal ou noutro município seja exatamente igual, que qualquer arquiteto do país possa fazê-lo, que nós possamos também, qualquer arquiteto aqui da região autónoma da Madeira possa fazer para qualquer outro sítio. Fez muito sentido na pandemia. Eu até conto sempre uma situação caricata do município aqui da região cujo papel ficava literalmente em quarentena. Era entregue em papel, mas depois era só 40 dias depois era visto, por causa da pandemia. Portanto, estas situações já não se coadunam. Há muito o ir à Câmara, falar com o arquiteto, falar com o vereador, mas uma coisa não invalida a outra, porque nós vemos que estes bons exemplos são necessários e são precisos. A Ordem dos Arquitetos promoveu em novembro do ano passado o encontro nacional, o segundo encontro nacional dos arquitetos da administração pública, exatamente para auscultá-los, perceber quais são as maiores dificuldades. E foram 4 encontros presenciais, em que o primeiro encontro deu-se em 2003, portanto, o segundo encontro em 2023, portanto, já há 20 anos, foi uma questão que ficou esquecida. Todos os arquitetos da administração pública manifestaram esta vontade de poder ter também este trabalho facilitado, a tal subjetividade que temos que pôr de parte, fazê-la objetivamente na plataforma digital. Qual é a maior dificuldade? É preciso criar um código único sobre construção, sobre legislação ligada à construção e, sobretudo, cada município devia ter uma coisa muito importante, que era o regulamento municipal. Nem todos têm, nem todos estão ativos. Portanto, é, no fundo, um planeamento mais pequeno, digamos assim, mas muitíssimo importante, para questões como o uso de materiais, a cor das casas, a altura dos muros. Este pequeno planeamento mais fino, é mesmo muito importante. Deste encontro, a Ordem dos Arquitetos vai fazer também pública, a tirar todas estas ilações, que são muito importantes. A transição digital é importantíssima e é inevitável, quanto a mim. A criação de uma plataforma regional seria determinante também para agilizar procedimentos? Eu ia aproveitar esta deixa para dizer que da parte do Governo Regional estamos a fazer o nosso trabalho. Poderia ter sido feito há mais tempo, mas aproveito também publicamente para poder anunciar. Nós vamos lançar agora, em breve, julgo que ainda este mês, um procedimento para o desenvolvimento de uma plataforma, precisamente nesta área do urbanismo e do ordenamento do território, que não irá substituir o que as câmaras terão de fazer, porque a tramitação interna das câmaras depende de cada um dos municípios, mas no nosso relacionamento com o cidadão, por exemplo, para o cidadão poder consultar o PDM do seu município e saber que áreas onde pode ou onde não pode construir, quais são os parâmetros base, não invalida depois uma consulta ao município, mas os parâmetros gerais poderão ser consultados e com as entidades, o nosso relacionamento, Secretaria, neste caso a Direção Regional, com as restantes entidades que são chamadas a dar parecer no âmbito dos projetos urbanísticos, far-se-á também totalmente em formato digital. Isto é um caminho longo, há um hábito enraizado de se trabalhar com o papel, possivelmente numa primeira fase não poderemos abandonar por completo o papel. Nós já temos algum relacionamento com as entidades que é feito em formato digital. Neste momento, posso dar o exemplo dos processos de urbanismo que eram remetidos às entidades para parecer até há uns meses atrás, eram enviados em dossiês muitas vezes
bastante volumosos, e se tivéssemos de consultar 3 ou 4 entidades, era quase uma caixa de papel que estávamos a enviar. Neste momento já são enviados apenas com um link para as entidades poderem descarregar e emitir parecer. Parecer esse que ainda recebemos em papel, mas já estamos a falar só de uma folha. Reduzimos de uma caixa de papel para uma folha de papel. Contamos depois com esta plataforma que deverá estar pronta até o final deste ano, transformar esta tramitação totalmente digital, com ganhos significativos para os cidadãos também, que poderão ter uma consulta mais fácil nos sites da Direção Regional, poder consultar o PDM ou o plano pormenor da sua área ou daquela área onde potencialmente poderão investir. E agora, em 30 segundos, Hugo, era importante também, a Câmara de Machico tem dado passos neste sentido. Nós temos dado alguns passos, mas eu realmente reforço muito o que ali a Susana dizia. Eu acho que nós temos aqui na região uma oportunidade de equiparar todos os municípios a um só software. Fosse através da Associação de Municípios, fosse até numa concertação entre os municípios, seria excelente, porque aquilo que a gente mais ouve numa Câmara é, se fosse na outra já estava despachado, se fosse na outra era assim. Eu acho que todas as câmaras ouvem isso. E, efetivamente, se houver esta ferramenta única para todos, facilita imenso, não só o trabalho do arquiteto, mas também o trabalho que nós temos, porque todos os processos passam a ser tratados da mesma forma por todas as entidades. Há uma igualdade e acho que é fundamental. Engenheiro João Rodrigues, em relação a esta matéria. A plataforma considero que é fundamental e fico super agradado de ouvir que vão avançar ou que estão avançando nessa plataforma. Tempo é dinheiro. A tramitação de processos não pode ser tão morosa como temos verificado e tem sido uma luta que se faz todos os dias. E acho que é essencial termos a plataforma regional para toda a tramitação dos processos, quando nós solicitamos pareceres a entidades que têm, de facto, competência nas matérias que estamos a solicitar esse parecer, e é fundamental. E não tenho a menor dúvida disso. E fico super satisfeito que já desejo ouvir isto há muitos anos. Pelo menos vai em frente. E espero bem que sim. Agora, a questão de compatibilização da plataforma, eu também não sei se não deveria haver um levantamento por parte da DROT, isso é uma sugestão, saber o que é que as outras autarquias têm, porque isto não é termos uma plataforma que depois não se compatibiliza com os outros. E há investimentos que foram feitos. Eu nunca me esqueço. E estamos mesmo no fim. Okay. Porque o tempo também muito bem, é valioso e chegamos ao fim do tempo do interesse público. Obrigado pela vossa presença esta noite. Está no fim o programa desta semana. Voltamos de hoje a 15 dias. Boa noite.